Vamos falar do ouro e dos metais preciosos. O ouro vem corrigindo aí na semana cerca de 8%, vinha de uma longa e forte movimentação de alta, e quem vinha acompanhando também é a prata, bronze e assim por diante. Os metais vêm acompanhando esse baile, essa movimentação, a fuga em direção ao ouro. Pô, mas quem começou essa brincadeira com o ouro? A China. Lulis vinha falando bastante mal do dólar, né, durante muito tempo, mas enquanto Lulis falava mal do dólar, a China, o Xi Jinping, que vinha ali fazendo uma boa movimentação, inclusive comprando 10 vezes mais de ouro do que eles vinham declarando. Os caras estavam preparados, estavam se preparando e estão preparados para essa situação atual agora, essas incertezas que a gente vive no mundo. Então, com tamanha incertezas, tanto do controle da inflação dos Estados Unidos, como vai ser essa nova política, né, entre as fronteiras, as taxações de Trump, tudo isso está gerando uma grande incerteza nos mercados. O que a gente viu na semana passada, antes do ouro começar a cair, foi vários vídeos circulando na internet com filas e mais filas de pessoas tentando comprar o ouro ali em espécie, né, ouro físico. E isso também, querendo ou não, para quem está aqui dentro do mercado, sabe que isso é fumo, né? Quando a gente vê as sardinhas indo em direção a um ativo, né, meio que em topos ou em região já que já romperam em topos, já vem rompendo sequência de ruptura de topos históricos, as sardinhas, né, a população, os mais desinformados, vem aí chegando um pouco, digamos que atrasado para a festa, né? Quem chegou cedo para a festa, quem começou a festa foi a China, né, dá para se dizer, e os bancos centrais acompanharam os convites e foram em direção à festa da China, para o ouro, né. E o que a gente viu aí foi bancos centrais que tinham reservas em dólar migrando para o ouro e essas reservas atingindo níveis históricos. Bancos centrais com 20% de reserva em ouro, extrapolando aí os caixas que tinham anteriormente, ou seja, mudando um pouco a história dos últimos anos, que vinham sobrecarregando-se em dólar. Mas é isso, a confiança em relação à dívida dos Estados Unidos e o controle dessa inflação está colocando o dólar em xeque. E essa movimentação da China acabou trazendo aí os bancos centrais também para essa movimentação em direção ao ouro. Enfim, a gente sabe que tamanha incerteza o ouro se sobressai muito bem nos cenários globais, né, dentro das situações semelhantes como essa, historicamente falando, e a gente também sabe que os metais preciosos acompanham esse baile. Mas e aí, essa correção que teve aí, foi uma correção preocupante realmente? Sim, uma correção histórica, acabou tendo uma correção mais forte do que nos últimos anos a gente teve no ouro, mas na minha visão, a festa ainda não acabou, e pode ser que esteja até longe de acabar. A gente está vendo aí o ouro corrigindo sim, mas eu acredito que pode ser para dar inclusive oportunidades para quem chegou atrasado na festa ou também quem quer rebalancear sua carteira ali com um pouco mais de ouro, pode ser que seja uma grande oportunidade. Então vamos lá olhar os gráficos, porque a gente sabe que as notícias podem mentir, mas os gráficos é que dão a direção mais precisa para a gente. Os gráficos não mentem, é sobre dados. Então vamos lá. Vamos iniciar falando aqui do ouro no gráfico semanal, que passou essa semana aí batendo esses recordes de correção nesse período de tempo, 8,50% de correção após atingir e renovar máximas históricas ali na zona dos $4.400 por onça Troy. E é isso, essa correção foi marcada, na minha visão, principalmente pelas notícias que a gente viu aí durante a semana. Vários países mostrando que a população em filas nos bancos para comprar ouro físico. Isso para mim é um grande sinal aí de possível topo, né, local pelo menos, porque é uma boa hora e oportunidade de captar liquidez do que a gente chama de sardinhas, né, a população que menos tem conhecimento, chegando aqui, digamos que um pouco atrasado para a festa que o Xi Jinping iniciou, digamos assim, e os bancos centrais foram atrás ali, claro, se alocando também. Então, a China e os bancos centrais iniciaram essa forte movimentação e até certo ponto, com a tamanha incerteza que a gente vê no mundo, né, claro, com a dificuldade dos Estados Unidos de controlar a inflação, a narrativa de Trump em relação às taxações e cada dia uma notícia diferente, tudo isso gera uma instabilidade e uma incerteza absoluta e incrível para os investidores. Então,
Historicamente, quando esses momentos ocorrem, a população e os investidores tendem a correr para os metais preciosos. Por isso eu quis falar nesse vídeo aqui apenas do ouro, da prata e da platina, que são os principais ativos aí que carregam e suportam e absorvem esses momentos de incertezas, crises, momentos onde os investidores buscam por proteção. Proteção tanto da inflação quanto desses momentos aí de tamanha incerteza. Então a gente está vendo essa correção do ouro, na minha visão, gráfico semanal. Estou com um indicador aqui que eu desenvolvi, são essas médias móveis, mas que funcionam de uma forma bem diferente do que a gente tem com as médias tradicionais. Aqui são cálculos de médias completamente diferentes do que as médias tradicionais. Se você quiser ter acesso a esse indicador, o link está aqui embaixo, só você clicar e me fazer parte da assinatura aí também. Quem tem acesso a quem compra o curso, meu curso, o MIT de análise gráfica, eu também disponibilizo 6 meses de acesso às NEMAs, com a tabela. Então a gente pode investir seguindo esses padrões gráficos aqui, essas tendências que são muito confiáveis e têm uma acertabilidade incrível. Então vamos lá, a gente tem como suporte muito importante no gráfico semanal aqui, que segue na tendência clara de alta, as duas nemas centrais na cor branca e as duas juntas, indicando para a gente força na tendência de alta. Não só está indicando para a gente uma tendência de alta clara no semanal, mas sim que essa tendência ainda segue muito forte. Então acredito ainda que o preço, que essa correção, não acredito, essa correção não tirou o ouro da tendência de alta, longe disso. Inclusive, na minha visão, ela pode estar trazendo grandes oportunidades para quem está querendo fazer mais rebalanço, quem está querendo trazer mais capital em direção aí dos metais. Pode ser que seja uma boa oportunidade. A gente tem aqui como primeiro suporte das NEMAs essa NEMA lilás aqui, que está nos 3.880. A gente pode marcar aqui onde está esse suporte e a gente baixar o time frame para o gráfico diário para a gente entender onde é que está essa zona. Olha aí, suporte do gráfico semanal está exatamente nas duas linhas centrais do gráfico diário, que também estão na cor branca e o preço trabalhando acima delas, ou seja, no gráfico diário também temos uma tendência clara de alta ainda. Então essa correção não tirou o ouro nem da tendência do gráfico diário, que é uma tendência que a gente está muito mais preocupado, nem do gráfico semanal também, que é para o longo prazo. Então, nada de preocupação ainda em relação ao ouro. Na minha visão, só uma captação de liquidez, porque a gente viu realmente as sardinhas comprando topo durante a semana, e é normal as instituições quererem assustar essa galera que está chegando agora no ouro, fazer com que elas comprem caro e vendam mais barato para as instituições. Então, essa zona de susto aí, para mim, ela poderia se encerrar aqui, nesses 3.881 até os 3.804, nessa zona que a gente tem esse range que a gente tem aqui das duas linhas centrais no gráfico diário. Então fiquem de olho nesse range, pode ser que seja um bom range que traga boas oportunidades para compra aí no gráfico do ouro. E a gente também vai ver a prata e a platina, como é que está, né? Como é que estão, talvez tragam oportunidades, estão acompanhando ou não essa movimentação aqui do ouro. Vamos olhar tudo isso também. O ouro tem aqui essa zona para mim muito importante. Notem aí, 3.881 até os 3.804, um suporte muito importante, inclusive pode trazer oportunidades de compra, né, tanto no gráfico semanal quanto no gráfico diário aí do ouro. E a gente vai olhar agora também a prata, a gente tentar entender aqui essas zonas da prata. Olha aí, eu já vou adiantar essa seta aqui. A gente tem um range bem semelhante aqui no gráfico semanal, na zona, né? Bem semelhante. O que é que a gente viu aqui de diferente no gráfico da prata? A prata também vem numa tendência de alta aqui no gráfico semanal, muito forte, desde março de 2024, a prata iniciou uma tendência de alta no semanal e vem se valorizando bastante também. De março, né, de quando iniciou a tendência aqui nesse gráfico semanal até o dia de hoje, foram 600 dias dentro dessa tendência de alta aqui no gráfico semanal, com 132% de valorização na prata nesse período. E então, também é natural a gente ver esse tipo de correção acontecendo agora, né? A prata também vem fazer uma correção forte aqui no semanal, buscando suporte aqui nessas nemas coloridas. Eu também deixei marcado aqui, ó, a última nema colorida, que é essa lilás, está aqui nos 43,43 dólares. Então seria também uma zona de suporte muito importante para a prata no gráfico semanal. Se a gente baixa o time frame, a gente vai ver que essa zona, esse suporte aqui do semanal, está um pouco abaixo das duas nemas centrais do gráfico diário, que também estão juntas e também estão apontando alta.
Ou seja, tanto no ouro quanto na prata, a gente vê que essa correção não atingiu de forma nenhuma as tendências do gráfico diário, muito menos as tendências do gráfico semanal. Então, mais um indício que essas correções podem ser boas oportunidades para a gente estar renovando os aportes ou comprando nessas zonas que a gente está tentando estudando aqui agora. Então a gente tem como range aqui na prata uma zona um pouco maior que a gente vê ali no ouro, então eu diria que se inicia aqui nessas duas linhas centrais do gráfico diário até esse suporte que a gente tem aqui do gráfico semanal. Dos 45,19 mais ou menos, a 17 até os 43.446. É isso aí, galera. Aqui na prata também eu vejo tendência de alta muito clara, essa correção pode ser uma grande oportunidade, como a gente viu aqui no semanal. A prata segurou no último suporte que a gente tem aqui das NEMAs, no último suporte não, perdão, na última resistência das NEMAs coloridas, né? O preço ali atingiu a última NEMA e veio fazendo essa correção agora natural, ou seja, renovando as máximas aí também, assim como o ouro. E é muito natural a gente ver, após uma forte movimentação dessa aqui da prata, do ouro, a gente vê o preço retraindo. O preço funciona como um elástico, dessa mesma forma. Então, quando a gente vê o elástico esticando muito, em certo ponto de você esticar um elástico, chega a certo momento vai ficar um pouco difícil, a resistência aumenta cada vez que você estica mais esse elástico. Então você retrai um pouco o elástico para você ter força, para aí você conseguir esticar ainda mais esse elástico. E é assim que funciona. Obviamente o preço, assim como o elástico, também não vai esticar eternamente, mas a gente sabe que à medida com que vai se atingindo o máximo dessa tendência de esticar o elástico, né, dessa tendência de alta, que é esticar o preço, a gente sabe que existem as retrações justamente para dar continuidade a essa elasticidade dessa movimentação do preço. Então essas correções são saudáveis porque elas dão gás e força para continuar a movimentação de alta. E a gente tem que estar atento só nos suportes das zonas que são mais atrativas para esse elástico parar e continuar essa movimentação de alta. Obviamente que a gente não vai querer ver perdendo essas ondas, esses suportes importantes aqui, né? Mas a probabilidade de segurar nessas zonas é muito alta porque as tendências estão muito claras e a não ser que a gente veja essa incerteza, insegurança do mundo, né, de Trump, a China, os Estados Unidos, controle da inflação nos Estados Unidos, tudo isso se resolvendo como um passe de mágicas, eu não vejo por que essa insegurança se retirar e os ativos pararem de receberem compradores, digamos assim. Então, é isso. A tendência é a incerteza continuar, então, a tendência é que esses ativos, né, os metais preciosos, continuem se valorizando, porque tendem a ser um grande atrativo para Porto Seguro, situações exatamente como essa. Você está me perguntando, e aí, Genaro, e a criptomoeda, os bitcoins, também não são atrativos? Olha, sim, Bitcoin tem exatamente não, valores bem semelhantes em relação a se proteger, né, da inflação de momentos como esse. Porém, o que difere o ouro e os metais preciosos do Bitcoin nesse exato momento é o tempo. Então, o tempo é um ativo que traz uma segurança a mais, né? A gente e os investidores já podem observar e tem como histórico como o ouro e os metais preciosos se comportaram em diversos momentos de crise durante a história da humanidade. O ouro está presente praticamente em toda a nossa história da humanidade. Então, isso é algo que pesa bastante, obviamente, para o lado do ouro e dos metais preciosos, quando comparado com o Bitcoin, que ainda é um ativo muito novo, mas que tem atributos muito semelhantes ao do ouro, quando a gente pensa em escassez, proteção e assim por diante. Vamos agora para a platina. A platina aqui no gráfico semanal, assim como o ouro e a prata, também fez uma correção muito forte, né, acompanhando essa movimentação do ouro. A diferença que a gente pode ver é aqui, ó, no gráfico diário, a recuperação também está sendo mais rápida do que a gente está vendo no ouro e na prata, né? Então, a platina já achou o suporte aqui do gráfico diário e vem se recuperando. É exatamente essa movimentação que eu estou esperando tanto para a prata quanto para o ouro. Então, aí ó, a gente vê que a platina também está dentro da tendência de alta ainda, segue muito forte na tendência de alta no gráfico diário. No gráfico semanal também, as duas gemas da cor branca não estão juntas ainda, mas tendem a se aproximarem e tendem a continuar aí como um suporte muito importante, indicativo de que a tendência segue saudável aí no ouro, na prata e na platina também.
Na platina, eu acho muito difícil ele perder todas essas linhas coloridas aqui que são suportes, e chegar a buscar suporte aqui no gráfico semanal. Então acredito que a gente tem esse range aqui no semanal da platina, com principais suportes aqui para a platina, que vão aí de 1.462 até a zona dos 1.334. Pode baixar aqui no gráfico diário também e tentar entender onde é que está essa zona. Estaria abaixo aqui dos suportes das linhas centrais, que eu acredito que não vai perder, segurou muito bem aqui, então tende a trabalhar pelo menos, nem que seja lateralizar aqui por cima desse range, mas eu acredito que a platina não vai perder esse range, e é uma zona, inclusive, pelo gráfico diário, uma excelente zona de compra, como a gente viu aqui, segurou muito bem nessas linhas centrais para continuar essa tendência altista aí. Então, os 3 ativos aí seguem tendência de alta, essa correção não tirou a estrutura de alta nem do semanal, nem do diário, não atingiu o diário, né, muito menos o semanal. E eu acredito que a gente pode ver realmente ainda excelentes oportunidades. Minha visão, essa correção para assustar essa galera estava na fila do banco lá comprando ouro, né, de forma um pouco atrasada, digamos assim, mas que não anula e não vejo por que essa tendência de alta dos metais preciosos se encerrarem nesse momento que ainda está muito incerto e não vejo clareza em um caminho de resolução para proporcionar essa segurança que o mercado quer, para voltar o capital ali para outros ativos mais arriscados. Então, nesse momento, eu não acredito ainda que estejamos caminhando para a resolução dessas questões da macroeconomia, e sim, eu acredito que essas correções são apenas correções para captarem liquidez das sardinhas que estão entrando no mercado um pouco atrasado e depois continuar essas movimentações de alta. Então, galera, aconselho o que a vocês? Diversifiquem o capital, né? A gente sabe quem é convicto dentro do universo das criptomoedas, do Bitcoin, vai ter uma visão muito mais, pendendo muito mais para as criptomoedas, para o Bitcoin como proteção, mas eu aconselho vocês a diversificarem esse capital, essa forma de proteger, porque querendo ou não, o tempo é um fator muito importante e esses ativos, né, os metais preciosos já se provaram ser excelentes ativos para proteção em momentos como esse, historicamente falando, e o Bitcoin ainda não, né? Então é muito interessante a gente ter essa diversificação aí para esse lado dos metais preciosos, principalmente porque tem a segurança em relação ao tempo. Não estou dizendo que vai acontecer nada com as criptomoedas, nem com o Bitcoin, né? Não acredito que irá acontecer nada, porém, é muito importante, estar também com esses ativos na carteira em momentos como esses, momentos de incerteza e momentos indelicados que a gente não sabe o que vai acontecer, não tem uma clareza de momentos mais seguros daqui para frente. Então, eu vejo ainda que essas correções ainda podem ser grandes oportunidades entre os metais preciosos para quem está querendo fazer um pouco mais de caixa, se posicionar melhor nesses metais para proteger seu capital aqui nos próximos meses, que pode acontecer aí nessa macroeconomia. Espero que esse conteúdo tenha acrescentado de alguma forma para vocês e deixem seu like, vai ajudar bastante. Se você gostou desse conteúdo, também compartilhe ele com outras pessoas que você sabe que pode contribuir e ajudar também. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo e um abraço.